Olá, bem-vindos ao Holomorph. Descer as escadas é muito fácil, graças a uma coisa chamada gravidade. A gravidade é uma lei muito misteriosa que permeia o nosso universo, todo o universo conhecido. Mas o que é uma lei? Uma lei é uma regra. E, assim como a natureza, toda língua tem suas regras. E hoje eu vou falar sobre uma língua construída que tem só 16 dessas regras. Vamos falar hoje sobre a mais famosa de todas as línguas construídas, o Esperanto. A língua foi criada pelo L.L. Zamenhof, um oftalmologista polonês, em 1887. E ele morava numa região muito diversa linguisticamente. Então ele decidiu criar uma língua para que as pessoas pudessem se comunicar mais facilmente. Ele pegou, a fonte dele foi o latim e, enfim, várias outras línguas europeias. E assim ele criou uma língua artificial, uma língua que é, totalmente construída. E, visando facilidade, ele criou uma... Chovendo, não? Bom, vamos lá, vem, eu vou explicar. E, para vos provar que essa língua é absurdamente simples, vamos começar pela ortografia e pela fonologia. Sim, dá para fazer os dois juntos no Esperanto, porque cada letra corresponde a um e somente um som. E as letras são as seguintes. O alfabeto é bem simples, muito parecido com o português, seguindo a ordem alfabética. A, B, C, C, D, E, F, G, G, H, G, I, J, G, Q, L, M, N, O, P, R, S, Š, T, U, V, V, Z. E agora, convosco... Não há artigo indefinido, apenas artigo definido. O artigo definido lá. Então, por exemplo, nós temos la viro, o homem, sempre lá. Todos os nomes, ou seja, os substantivos, acabam com o. Todos. Porque não tem gênero no Esperanto. Então, todos acabam com o. E não só isso, mas o plural é sempre feito com i, com ia no final, um j. Então, nós temos homo, homem, e nós temos homoi, os homens. E, para adicionar o caso acusativo, que é o único caso além do nominativo que o Esperanto tem, nós colocamos o no final. Então, homon. Então, a frase, mi chatas la o homon, é eu gosto do homem. Simples assim. Todos os adjetivos terminam com a. E você cria o comparativo com pli e o superlativo com play. E por aí vai. Os numerais são feitos da seguinte forma. Uno, du, tri, quar, quin, ses, sep, hoc, nau, dec. Depois nós temos cent, mil, enfim. Os ordinais nós criamos colocando um a no final, transformando em adjetivo. Frações, on, coletivos, op, enfim, por aí vai. Mas esses são basicamente os números e eles são indeclináveis. Eu vou só... os pronomes. Os pronomes, eles são declinados desse jeito, igual os nomes, com no final. E eu tô esquecendo de alguma coisa. Os verbos. Bom, os verbos são bem simples, eles não mudam de pessoa para pessoa. Então, no presente é sempre as, mi chatas, la homon. Chatas é presente, então é mi chatas, vi chatas, li chatas, ni chatas, enfim, por aí vai. Is faz o passado, mi chatis la homon. Os faz o futuro, mi chatos la homon. Us faz o condicional, u faz o particípio. E depois nós temos, toda essa sequência aqui para fazer os outros tempos. Todos os advérbios terminam em e.
Todas as preposições pedem caso nominativo. Toda palavra é escrita fonologicamente, ou seja, como é falada, exatamente como é falada. E todas as palavras são paroxítonas. Peraí. Você viu, né? Ele estava ali embaixo. Você reparou isso? Tá bem. Então, mais para chegar logo. Meu Deus. Olha ali, olha ali. Não, é bem simples, é que tipo, é o meu clone, ele fugiu e estava foragido faz um tempo. E agora eu precisava achar, mas não sei pra onde é que ele foi e... Enfim, volta pro Esperanto. Eu esqueço que vocês são onipresentes. Eu sou o clone que escapou. O senhor YouTube ficou maluco! São só 16 regras. Repito, 16 regras para uma língua só. Sério, o que você está esperando? Vai pro Duolingo agora e aprende essa desgraça. Pera. As palavras podem ser justapostas e a principal é sempre colocada no final. Quando há uma palavra negativa, o ne, que é o advérbio que significa não, pode ser omitido. E quando você vai exprimir direção, você usa o acusativo. Quando não tem mais preposição específica, porque você precisa exprimir e, enfim, você precisa de uma preposição para indicar isso, você usa a preposição ye. E a preposição ye resolve o seu problema. As palavras estrangeiras normalmente tendem a ser construídas com palavras do Esperanto ou são adaptadas foneticamente à lógica do Esperanto. E a última... palavras estrangeiras e... eu acho que só falta mais uma, que é que nas palavras que terminam com vogais, ou que... Enfim, quando a próxima começa com uma vogal, você pode colocar um apóstrofo. E é basicamente isso. Eu vou pra casa.